Olá, meu querido aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula de Direito Administrativo. Nós estamos estudando os atos administrativos, mais especificamente os elementos ou requisitos de validade do ato administrativo. Você já sabe que os requisitos de validade, ou os elementos do ato administrativo, são 5, o CONFIFOMOB: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Desses elementos, o único que falta para você estudar, completar o estudo dos elementos, são motivo e a finalidade. Nós já estudamos a competência, o objeto e a forma. Faltando agora o motivo e a finalidade. O elemento motivo diz respeito aos pressupostos de fato, ou de direito que ensejam, que dão razão, dão fundamento à prática daquele determinado ato administrativo. Exemplo, eu sempre pego o exemplo da desapropriação porque ele serve para muita coisa. Desapropriação. Fundamento de fato de direito que enseja a desapropriação. Pressuposto. Pressuposto quer dizer o seguinte: algo que aconteceu antes, que vai fundamentar, ou melhor, que vai embasar a prática do ato administrativo. O motivo da desapropriação é a necessidade de que aquele imóvel passe à propriedade da administração pública. Por exemplo, nós temos uma estrada passando e a abertura de uma estrada ela vai passar no meio de uma fazenda do senhor José. Essa fazenda precisa, pela necessidade ou utilidade pública, ser desapropriada para que possa servir ao bem comum mediante a transposição por meio de uma estrada ali no meio dela. Essa necessidade, essa razão de passar a estrada na fazenda do cidadão é o motivo do ato administrativo. Competência diz respeito ao agente que detém o poder, a prerrogativa de praticar determinado ato. Competência é o agente que detém o poder para praticar determinado ato, de acordo com os critérios de hierarquia, matéria, espaço e tempo. O objeto do ato é o efeito jurídico imediato. Tomando o mesmo exemplo da desapropriação, é o imóvel sair da propriedade do senhor José e passar para a propriedade do Estado. A forma é a situação, é o jeitão, é a roupa descrita na lei para a prática de determinado ato. São todos os atos que possuem a forma pré-estabelecida na lei? Não. Se ele não tem a forma pré-estabelecida na lei, o agente pode praticar de acordo com a forma usualmente utilizada para aquela determinada situação. Agora, se ela prevê uma forma específica, a mudança da forma leva à invalidade do ato, caso reflita diretamente no conteúdo, ou não refletindo diretamente no conteúdo do ato, pode ser passível de convalidação. Quarto elemento, motivo. Motivo, tomando o mesmo exemplo, na forma da desapropriação, qual que é o ato administrativo praticado? Qual que é a forma que a lei descreve? O decreto. Então precisamos ter um decreto para que se fundamente, para que se realize a desapropriação. E o motivo é a necessidade de aquele imóvel ser efetivamente desapropriado. Estrada tem que passar ali, não tem outro jeito. Pronto, acabou. Esse é o motivo. Então são os fundamentos, são os pressupostos, vou escrever pressupostos que são mais adequados, pressupostos de fato ou de direito necessários que vêm a ensejar a prática do ato administrativo. Tal qual ocorre com o objeto, no requisito, no elemento motivo, nós também podemos ter um motivo discricionário ou um motivo vinculado, a depender do que a lei estabeleça para aquele determinado motivo. Então, a lei pode tanto descrever todos os elementos do ato, inclusive trazendo a decisão pré-estabelecida na lei da situação, o ato vai ser vinculado, não resta à autoridade administrativa outra providência se não tomar o ato daquela forma. Licença para o exercício de profissão. Sou advogado? Não. Melhor, sou bacharel em direito e quero desempenhar a atividade como advogado. Vou formular um pedido de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Se você efetuar o preenchimento de todos os requisitos, não resta outra alternativa para a OAB, considerada uma autarquia sui generis e, portanto, integrante da administração pública indireta, com algumas ressalvas, tá? Não é
a submissão integral da OAB ao regime jurídico de direito público, mas isso é assunto para outro momento. Preenchidos os requisitos para o exercício da advocacia. Sou bacharel em direito, fui aprovado no exame de ordem, juntei toda a documentação necessária. Tem outra providência para a administração pública a tomar que, se não de conceder a minha OAB, a minha vermelhinha para eu desempenhar a minha atividade? Não tem. Esse ato é um ato típico de uma descrição típica de um ato vinculado. Porque a lei descreve todos os requisitos legais e não resta outra solução, outra saída à administração, no caso aqui representada pela OAB, se não me conceder o direito à licença para exercer a profissão regulamentada. Ato vinculado. A vinculação do motivo, qual é o pressuposto de fato? Está tudo vinculado. O motivo para a concessão, para a prática desse ato é desempenho de atividade devidamente regulamentada, é aprovação no exame de ordem, é bacharelado em direito. Por seu turno, o motivo do ato administrativo pode ser discricionário. Como no exemplo que eu trago de presidente da República nomeando ministro de Estado, não interessa qual a razão de fato ou de direito que levou o presidente da República em exercício a nomear como presidente, como ministro da Justiça, fulano de tal, não interessa. A lei deixa ao bel albedrio do administrador, do agente público. Uma outra situação que pode ensejar a discricionariedade é a possibilidade da administração pública estabelecer uma escola em determinado lugar ou passar a estrada, no exemplo anterior, em determinado lugar ou em outro. Se, por oportunidade e conveniência, aquele é o lugar, esse motivo é discricionário. Beleza? Tranquilo sobre a discricionariedade e vinculação? Sempre que se fala em discricionariedade, um assunto que vem correlato junto aos livros de direito administrativo é o mérito do ato administrativo. A discricionariedade, os critérios de conveniência e oportunidade são sinônimos, são correspondentes ao mérito do ato administrativo. E junto com discricionariedade e mérito do ato administrativo, nós temos o controle jurisdicional. A possibilidade ou não, tá? A possibilidade ou não do controle jurisdicional. O que é isso? Nós sabemos que nos termos da Constituição Federal, a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça de direito. A apreciação sobre a lesão ou ameaça de direito. Todo mundo que está sofrendo uma lesão ou está na iminência de sofrer uma lesão pode levar essa lesão ao Judiciário para resolver a pendenga dele. Em relação aos atos administrativos, a situação não é diferente. No entanto, nós temos aqui, também com caráter constitucional, nos termos do artigo 2º da Constituição Federal, a separação dos poderes. Não pode o Judiciário fazer o serviço da administração, no caso do Executivo, não pode o Executivo fazer o papel do Judiciário e não pode o Judiciário fazer o papel do Legislativo. Ninguém pode tomar a função do outro, salvo nos casos expressamente consignados na Constituição Federal. Todo mundo faz um pouquinho de tudo, mas nos termos que a Constituição dividiu. Fora isso, não pode um tomar o lugar do outro. O mérito do ato administrativo é a atividade típica de administração pública. O método do ato administrativo é a atividade típica de administração pública. Portanto, não é passível de controle jurisdicional pelo Poder Judiciário. Então, o Judiciário não pode se substituir ao administrador e decidir com critérios de conveniência e oportunidade. Só quem avalia critério de conveniência e oportunidade é a própria administração pública. O Poder Judiciário, o controle jurisdicional, fica adstrito à verificação da legalidade. Conceito que vem sendo ampliado por conta da absorção, absorção já vai resolver bem o que eu quero dizer, da razoabilidade. Então, o controle de razoabilidade e a proporcionalidade tem ampliado a possibilidade de controle jurisdicional dos atos administrativos, mas não o controle do mérito. Não o controle do mérito. Os critérios de conveniência e oportunidade são de competência exclusiva da administração pública. Então, o controle do mérito administrativo, controle tipicamente da discricionariedade administrativa, não é passível de controle jurisdicional. Tá? Beleza, seguimos. Em relação ao princípio, ou melhor, ao elemento motivo do ato administrativo, tem uma outra situação que é bastante interessante e que
costuma ser cobrada na prova. Nós estamos falando aqui de motivo como elemento do ato administrativo, sendo pressuposto de fato ou de direito que ensejou, que fundamenta, que justifica a prática de determinado ato administrativo. No entanto, esse conceito não se confunde com o conceito de motivação, tá? Nós temos o motivo e nós temos a motivação. Aqui, fatos / direito que fundamentaram o ato. Aqui, nós temos a exteriorização. Exteriorização dos motivos. Como assim? Como assim? Assim, ó. O cara expressamente adota no texto do ato administrativo, pode ser dentro do próprio ato, ou pega um outro ato que foi feita essa exteriorização do motivo, foi escrito essa motivação, foram escritos os motivos, e usa como se fosse parte integrante do ato. A motivação, nós temos a reprodução, vamos tentar sintetizar a parada, a reprodução textual dos motivos. Motivos são os fatos. Os motivos é a situação jurídica descrita. A motivação é pegar o motivo e escrever o motivo no ato. Reprodução textual dos motivos, que pode ser no próprio ato, ou pode ser em outro ato. Pegar em outro ato, também chamado pela doutrina de motivação per relaciones. Ou também motivação aliud. Tranquilo isso aqui? Motivo é o pressuposto de fato. É a necessidade da estrada passar no meio da fazenda do seu Zé. A motivação é você pegar essa necessidade e falar assim, olha, estamos desapropriando o seu imóvel do seu José, tendo em vista que existe hoje a necessidade de se construir uma via rodoviária passando naquele lugar e não tem como fazer de outra forma, temos que passar no meio da fazenda do cara e por isso nós temos que desapropriar a fazenda dele. É a reprodução textual dos motivos. Não confunda isso, pelo amor de Deus. Pode ser no próprio ato, faz como considerando, faz como fundamentação, como pode ser um outro ato. Foi feito num ato, ele pega e, no ato administrativo, invoca as razões levantadas em outro ato administrativo. Motivação per relaciones ou motivação aliud. Beleza? Então, essa é a diferença entre motivos e motivação. A motivação, quando expressamente exigida, não se situa no elemento motivo. Não se situa no elemento motivo, eu vou falar. O seguinte, a dúvida que até hoje aterroriza a doutrina e os caras não chegam no acordo em relação à motivação ela é obrigatória ou não é obrigatória? Quais as situações em que a motivação é obrigatória? Essa é a dúvida principal. Motivo é obrigatório? Sempre. Sempre tem que ter uma fundamentação, um pressuposto de fato que venha a ensejar a prática de determinado ato administrativo. A necessidade desses motivos estarem escritos, incorporados pelo ato administrativo por meio de uma motivação é obrigatória? E aí é que está a discussão doutrinária. Em regra, ela não é obrigatória. Motivação não é elemento do ato administrativo. Motivação não é elemento do ato administrativo. No entanto, parte da doutrina entende que a motivação é obrigatória para os atos vinculados, e sendo o ato discricionário somente nos casos expressamente exigidos em lei. Eu concordo particularmente com a posição do professor José dos Santos Carvalho Filho, que estabelece a motivação como obrigatória somente nos casos expressamente previstos em lei. Certo? Então nós vamos ficar com isso assim. A maioria da doutrina entende que a motivação é obrigatória nos atos vinculados e nos atos discricionários somente obrigatória quando a lei exige. Beleza? Quando a lei exige motivação,
quando a lei exige motivação, ela não faz parte do elemento motivo. A motivação vira forma obrigatória. Ela está no elemento forma. Então, a ausência de motivação, quando expressamente exigida pela lei, a ausência de motivação, quando expressamente exigida pela lei, implica em violação do requisito elemento forma. Porque a lei exige essa forma e o praticante do ato, o agente público, não a observou. Beleza? Então, motivo e motivação, tranquilo. Em relação ao motivo e motivação, eu tenho que falar para você ainda, antes da teoria dos motivos determinantes, uma teoria que é decorrente da teoria dos motivos determinantes, que é a teoria da congruência dos motivos. Nós temos que ter uma relação entre o motivo, fato e direito que fundamenta, que permite a prática de determinado ato, tem que ser congruente com o ato efetivamente praticado. O exemplo que a doutrina traz é, a administração pública, por meio do Departamento de Polícia Federal, resolve revogar todos os atos de concessão de licença para porte de arma de fogo. Por quê? Porque um cidadão agiu imprudentemente, entrou no cinema metendo fogo em todo mundo. Então esse cara, a administração resolveu revogar de todo mundo. É congruente o motivo entrar um cidadão no cinema atirando em todo mundo com o resultado ato administrativo? Não é congruente e nós temos que ter essa congruência. É de observância obrigatória a análise do motivo e a conclusão de que aquele ato decorre desse motivo. Certo? Segunda situação, a teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes. A situação aqui é a seguinte, isso aqui despenca na prova. A teoria dos motivos determinantes estabelece que sempre que a administração pública invocar na prática de um ato administrativo determinado motivo expressamente, ele fica vinculado à veracidade daquele motivo. Como assim? Olha, temos um cargo de provimento e exoneração ad nutum, um cargo em comissão. Isso significa que ele pode ser livremente preenchido, como ele pode ser livremente esvaziado. Ele é de livre nomeação e de livre exoneração. Então o prefeito municipal de Cascavel, ele tem a possibilidade de nomear os seus secretários de município, secretários municipais. Então ele vai nomear o secretário de planejamento do município de Cascavel. E esse cara está nomeado, está desempenhando as suas atividades, e ele desconfia que esse cidadão está agindo com desídia e está faltando demais ao trabalho, não está comparecendo à repartição pública. Ele desconfia. Aí ele vai fazer um ato de exoneração, ele não precisava motivar, porque é discricionário, ele pode mandar o cara embora na hora que ele quiser. É um cargo em comissão, beleza? Só que ele resolveu, falar assim, não, eu vou manifestar a minha indignação com esse cara. Dei a confiança para ele, ele não honrou, aí ele vai lá e redige o ato. Vem exonerar o fulano de tal da função de secretário do planejamento, em razão das suas constantes faltas ao serviço público, tendo comparecido na repartição pública somente no dia tal e tal e tal e tal. Por isso, fica exonerado do cargo. Ato. Ele exteriorizou o motivo. Ele fez uma motivação. Só que daí, o secretário do planejamento, ele resolveu, assim, não, querido, tá aqui, ó, meu cartão ponto. Nessa situação, por ter sido exteriorizada no próprio ato, a motivação, a conclusão fica vinculada à veracidade desses motivos. Então, se o prefeito mandou o cara embora porque ele faltou, e ele prova que não faltou, a exoneração deve ser anulada, ainda que o cargo seja de provimento em comissão. Seja um cargo de livre provimento. Nessa situação, esse ato tem que ser anulado e ele tem que voltar ao trabalho. É lógico que o prefeito pode mandar ele embora de novo, sem nada, sem nenhuma motivação, sem exteriorizar nada. Mas se ele o fizer invocando motivos e esses motivos forem falsos, o ato sofre de vício em razão da teoria dos motivos determinantes. A revisão desse ato, evidentemente, pode ser feita pela própria administração pública, por conta da ilegalidade que ele está sofrendo, ou, caso a administração pública não reconheça, pode buscar no judiciário. Tranquilo? É isso aí. Motivo, ficamos com isso. Agora vamos para o último elemento, requisito do ato administrativo, que é a finalidade.
A finalidade, muita gente confunde a finalidade com o objeto, porque o objeto, ele é o efeito, vou colocar aqui em cima, ó, o objeto é o efeito, corresponde ao efeito jurídico imediato. O cara foi exonerado, o efeito jurídico imediato é que ele seja afastado dos quadros do funcionalismo público. Efeito jurídico imediato. A finalidade, o efeito é o efeito jurídico imediato. Enquanto quando eu falei do objeto eu disse que o objeto ele é variável a depender do ato. Variável a depender do ato praticado. A depender da natureza do ato praticado, vai ter um objeto. O objeto do ato de desapropriação é a retirada da propriedade das mãos do particular e passada para as mãos do Estado. No ato de provimento de um cargo, o objeto será a integração desse cidadão aos quadros da administração pública. No ato de concessão de permissão, vai ser permitir ao particular exercer determinada atividade que a administração pública autorizou. O efeito é, portanto, variável. Na finalidade, aqui nós temos sempre a mesma. Ela será sempre igual. Qual vai ser a finalidade do ato administrativo? Sempre tem que ser o interesse público. Então, o agente, quando pratica um ato, a finalidade que tem de estar presente nesse ato para que ele seja válido é a busca pelo interesse público. Quando você desapropria o imóvel do cara para passar a estrada, tem que ser para passar a estrada porque isso é melhor para todos. Defende o interesse público. Ah, mas é porque ali vai passar uma estrada que vai privilegiar o prefeito. Não, aí nós já estamos tendo um desvio de finalidade. Certo? Então, sempre o efeito imediato do ato administrativo, a finalidade que ele deve buscar alcançar, sempre vai ser o interesse público. E é essa a relação que eu queria traçar aqui com a distinção entre finalidade e objeto. Beleza? Lembrando que o desvio de finalidade você tem uma finalidade pública que deve sempre querer ser alcançada, e quando você se desvia dela buscando atender interesses particulares, interesses políticos, interesses outros que não sejam a busca pelo interesse público, haverá desvio de finalidade. O desvio, o abuso de poder é gênero, dos quais são espécies o desvio de finalidade, que é esse que eu acabei de falar, e o excesso de poder. O excesso de poder é quando o agente tem competência para a prática de um ato e se excede, vai além do que a lei permitiu que ele fosse. Então temos essa distinção. O desvio de finalidade é uma coisa, que é uma finalidade diversa do interesse público, e o outro é o excesso de poder, quando o agente age exacerbando a competência que a lei inicialmente lhe atribuiu. Beleza? Resultado prático das duas situações: ilegalidade e invalidade do ato administrativo. Com isso, a gente encerra o estudo dos elementos do ato administrativo. Eu preciso que você tenha atenção a esses termos. Elementos e requisitos são esses 5 que a gente estudou. Mas a gente tem também, e o seu edital cobra igualmente, os atributos dos atos administrativos. Elementos são os aspectos que, se não tiver um deles, o ato administrativo é inválido. Os atributos são efeitos que decorrem do ato administrativo. São características inerentes às prerrogativas da administração pública que são exteriorizadas por meio do ato. O ato administrativo ele tem que ser dotado de poderes especiais, ou melhor, prerrogativas especiais, para fazer valer frente ao particular a vontade e a supremacia do interesse público. Isso tem que estar bem claro na sua cabeça. Elemento são 5 aspectos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto, que, faltando um deles, o ato é inválido. São requisitos de validade. Os atributos são prerrogativas, são decorrências do ato administrativo para fazer valer o interesse da administração pública. Beleza? Atributos do ato administrativo são 3. Tem gente que coloca um quarto, como a tipicidade, mas eu adoto. Mas vou falar da tipicidade depois também, que é para não ficar faltando nada. A pia.
presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade. Presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade. Primeiro deles, a imperatividade. A imperatividade decorre, como o próprio nome já é possível que você extraia, do poder de império do Estado. O Estado não pode, na prática de seus atos administrativos, ficar submetido, ficar vinculado, ou melhor, ficar refém da vontade do particular. O Estado não pode ficar refém da vontade do particular. O Estado tem que ter o poder, a prerrogativa, a possibilidade de impor a sua vontade ao particular. Por quê? Porque está representando todo mundo. E não dá para fazer você valer os seus caprichos em detrimento de toda a coletividade. É isso. A imperatividade é o atributo do ato administrativo que permite à administração pública impor a sua vontade a um particular, independente da vontade dele. Só que a imperatividade não está presente em todos os atos administrativos. Porque nós temos atos que, por suas próprias características, não decorrem de imposição ao particular. Então a imperatividade vai estar presente sempre nos atos que impõem obrigação aos particulares. Opa, como assim? Assim, poder de polícia. Poder de polícia é a atividade do Estado que tem por objetivo restringir bens, atividades e direitos dos cidadãos, dos particulares, bens, atividades e direitos dos particulares em benefício da coletividade em nome do interesse público. Então, amigo, se você mora na região serrana do Rio de Janeiro, que todo ano dá um balaio de chuva aí, desbarranca tudo, e sua casa está pendurada morro abaixo, você vai ter que demolir essa casa porque ela pode vir a prejudicar a você e as outras pessoas que moram no entorno. Isso, a administração pública vem e te impõe essa situação. Ainda mais se for na época de chuva e você ainda tiver com o barraco lá, isso em razão da urgência vai ser autoexecutório. A administração pública vai chegar lá e vai demolir o seu barraco. A autoexecutoriedade decorre da imperatividade, mas com ela não se confunde. Por isso que a gente tem um outro atributo aqui, ó, a letra A da PIA. A letra A da PIA é a autoexecutoriedade. A imperatividade representa a possibilidade de a administração pública impor ao particular a sua vontade, independente da vontade dele. Vai demolir o barraco sim, porque o interesse público clama que assim seja. E não interessa se você quer morar e quer morrer aí para sempre. Você prefere morrer da sua casa do que viver num abrigo. Não interessa. Beleza? Então, os atos que impõem obrigação aos particulares, impõem a interdição de estabelecimento, impõem a apreensão de mercadorias impróprias para o consumo, impõem as limitações administrativas, tudo isso são atos dotados, todos esses são exemplos de atos dotados do atributo da imperatividade. Não está presente nos outros atos, nos que não impõem obrigação, como por exemplo nos meramente enunciativos, que aqui entram os atestados, com divergência doutrinária, claro, certidões e os pareceres. São atos que simplesmente constatam situações, umas previstas já nos livros em registros da administração pública, outras fatos de conhecimento do agente público e, por fim, atos que expressam meramente um juízo de valor, como os pareceres. Isso aqui não é dotado de imperatividade, até porque ele não tem natureza para que assim seja. E os atos chamados negociais. Quais são os atos negociais? São os atos de consentimento. A doutrina também chama isso aqui de ato de consentimento. Por quê? Ele não é um negócio jurídico propriamente dito, mas depende não só da manifestação de vontade da administração pública. O particular solicita à administração pública a realização de determinada atividade ou o desempenho de uma atividade ou a exploração de um determinado bem e a administração pública concede o que lhe foi pedido. Nós temos uma mistura de vontades. O cara quer e a administração deixa. Então esse é o ato negocial. Ele não tem imperatividade por conta disso. Mas ainda nesses atos, a doutrina aponta um resquício de imperatividade. Quando, por exemplo, se o ato negocial é concedido mediante determinadas condições, o cara tem que preencher as condições. As condições são para ele imperativas. Nós vamos ficar aqui por hora com esse atributo do ato administrativo e retornamos com os outros numa próxima oportunidade. A gente fica por aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.